Boa tarde, pessoal. Hoje estou em casa. Vou gravar uma live muito especial hoje. E antes de chamar a minha convidada, eu gostaria de explicar quem é essa pessoa que eu vou convidar hoje. A Su já entrou aqui para assistir. Oi, Livne. Oi, mãe. Pessoal, apostos já. Então, a forma que eu conheci a Sueli já foi um milagre em si. Porque quando eu era pequena, quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais descobriram uma leucemia em mim. E o tratamento, a série de quimioterapias que eu fiz, entre transfusões de sangue, porque eu tinha anemia nesse meio tempo, eu acabei adquirindo algumas doenças, e entre elas a hepatite C. Só que a hepatite C me acompanhou por 28 anos, quando finalmente eu conheci um médico, pela indicação de um amigo muito querido, que é um hepatologista muito competente em Porto Alegre, e ele disse assim: olha, tem uma medicação que pode te curar da hepatite C, porque por um exame de sangue de rotina eu descobri que o vírus tinha desencadeado. E eu estava começando a ter a doença da hepatite C, não só o vírus incubado. E aí ele disse assim: e o tratamento que tu precisa, eu conheço uma pessoa que tem a medicação para te vender. E porque ela ia acabar não utilizando mais a medicação. E aí eu conheci a Sueli. E a Sueli foi um anjo na minha vida, porque graças a ela eu consegui a medicação, meu pai foi buscar na casa dela, e hoje eu estou curada da hepatite C. E desde então a gente nunca mais perdeu o contato. Já vai fazer 6 anos isso, eu acho, se eu não me engano. Então, foi um milagre. Só que hoje nós não vamos falar disso. Nós vamos falar de um milagre que ela viveu na vida dela. E por que foi? Eu sinto que é importante trazer isso para essa página. Porque me remeteu muito uma passagem da Bíblia que os apóstolos, os discípulos de Jesus, perguntaram para ele assim: Jesus, quem que pecou para esse homem ter uma deficiência? Foi o pai ou foi a mãe dele? Porque eles acreditavam muito nisso, dos descendentes das pessoas serem amaldiçoados quando essas pessoas não eram boas pessoas. E aí Jesus disse: nenhum e nem outro pecaram. As coisas ruins acontecem na vida das pessoas para que Deus seja glorificado. Então, quando alguma dificuldade acontece na nossa vida, ou algum milagre aconteça, tudo é para glorificar a Deus. E quando acontece um milagre na nossa vida, a gente tem que contar esse milagre, a gente tem que passar adiante para levar esperança para as pessoas. Então, eu quero que agora a Su explique para vocês o que aconteceu. Oi, Su! Oi, peraí que eu tô tentando a câmera. Não. Ué. Só vira. Eu tenho que virar a câmera. Peraí. Só um pouquinho. Sem pressa, fica Acho que é tranquila. aqui, acho que é aqui, acho que é aqui. Peraí. Deixa eu tirar essa luz daqui. Deixa eu ver. É que o meu quartinho aqui, meu escritório é meio escuro. Vamos ver aqui. Tá bom assim ou não? Fica de frente para essa janela, Tu. Deu? Perfeito! Primeiro eu quero agradecer a sua referência à minha pessoa, né, e dizer que a Maria Elisa, né, foi um espírito de luz que através de mim, como ferramenta, chegou até você, tá? Que você é merecedora disso, certo? Amém. Amém. Outra, eu gostaria Certo. de fazer um comentário. A tua introdução foi excelente, com muita perspicácia, né, de ter percebido, digamos, o que a gente chama de milagre, né, e o quanto isso glorifica
Deus, porque Deus vive dentro de nós, né? Vive. Então é isso. Através do Espírito Santo. Su, eu gostaria que tu se apresentasse para as pessoas que estão assistindo e para as próximas, porque eu gosto de deixar salvas lives, então se tu pudesse apresentar, eu gostaria muito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Pauline, a todos que estão nos ouvindo, ou vai nos ouvir, né, mais adiante, não possa estar nesse momento conosco, essa oportunidade de mais uma vez estar podendo contar essa pequena parte da minha vida, onde eu faço questão de deixar muito registrado, muito claro, uma vivência importante para mim e com certeza vai poder ajudar as pessoas que estão precisando, né? De acordo com o que aconteceu comigo, certo? Então, é um prazer estar aqui imenso. Então, vamos começar do zero. O que aconteceu com a dona Sueli Pinheiro? Bom, no ano de 2021, mais precisamente em fevereiro, eu contraí o vírus da Covid-19. Foi aquela primeira cepa, foi a Delta, mais agressiva, né? Teve aquele boom aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Brasil já estava em estado, assim, estados já estavam bem complicados, e aqui para nós foi o período de fevereiro, março, abril, foi por aí, digamos assim, o ápice, né, dessa doença. E eu contraí esse vírus, eu fui procurar ajuda, porque em casa eu estava me sentindo muito mal, né, pela evolução da doença, fui procurar ajuda hospitalar, né, e fui internada devido ao avanço do vírus. Me assustou um pouco, né, porque a gente não imagina, né, existia até então pouca informação a respeito, né, dessa doença mesmo, e a gravidade dela, então a gente só pensava assim, eu vou morrer, né? Tenho medo de morrer. Mas eu não estava me sentindo mal até então, quando eu estava lá no hospital. Mas lá, internada, eu comecei a ficar pior. E chegou um momento que a médica que me atendia, era uma mulher, ela foi muito eficiente no trabalho dela comigo, porque ela percebeu que estava tomando um rumo assim bem perigoso. Então a gente não espera, né, que a coisa vá avançar e tudo mais, devido a algumas, digamos assim, vulnerabilidade minha orgânica, né, que no meu caso veio a se agravar. Então me agravou e foi sugerido, né, uma intubação para mim. Aí foi o susto maior. A gente associava intubar a morrer. Pronto. Então, quem está ouvindo aqui, não sei se vai ter a noção do que passa a cabeça da gente quando a gente está numa situação dessa, uma possibilidade de uma morte iminente. Tá? Que no momento que você é intubada, dali a gente não... Seu corpo, você não está na mão. Está na mão de Deus, está na mão dos médicos daqui, e não saberia se voltaria, né? Se abriria os olhos e estaria aqui de volta, né? Com meus familiares, com a família, né? E tudo mais. Bom, foi uma situação muito difícil. Tudo bem, eu fui entubada. No momento que eu fui, não entubada, mas sedada para fazer a intubação, ocorreu uma situação aqui, alguns estudiosos, até médicos, tá? Porque quem me acompanhou depois nesse quesito que chama experiência de quase morte, foi um neurocientista. Por quê? Porque ele faz estudos, ele é de São Paulo, ele é neurocirurgião, tá? Um grande médico,
e ele faz estudos a respeito desse fenômeno da experiência de quase morte. E o que é isso? É quando você é como se você se desligasse do seu corpo físico e de forma lúcida, ainda consciente, você tem uma experiência, mas em outro campo vibracional. E isso aconteceu comigo. No momento que me sedaram, como eu não queria morrer, eu tinha medo de morrer, né? Porque eu não consegui nem me despedir dos meus, nada, porque era proibido entrar qualquer familiar ali contigo, né? Então eu não consegui conversar com ninguém, saber trocar ideias, nada. Tá? Então quando eu recebi essa notícia, eles me sedaram, e eu sabia que eu não podia morrer. E o que aconteceu comigo? Eu me desliguei do meu corpo, como se eu saltasse do meu corpo e ficasse olhando para ele. Eu fiquei uma distância de 1 metro, para ser mais exato, 1,5 metros, 2 metros do meu corpo na cama. Eu olhei, eu vi as pessoas que estavam ali carregando ele para ser entubado. Então isso eu assisti, me causou assim, ó, uma estranheza muito grande, o fato não eu ter visto meu corpo. Quando eu olhei, eu não senti, eu senti um desapego, entendeu? Eu pensei, eu não posso morrer, vou buscar ajuda em outro local. Nisso eu saí. Quando eu saí dessa situação, fui buscar ajuda, achando, né, nesse outro local, uma luz muito forte, um ambiente assim que tinha uma luz muito forte, branca, me sugou. Quando aconteceu isso, eu fui para um lugar que era um hospital, era tudo muito branco, tudo muito claro, muito branco, mas nada me agredia ali, assim, a luz não era forte, nada, era muito branco. E uma mulher chegou, aqui eu não vi o rosto dela, ela só chegou atrás de mim e disse: Sueli, eu sou a médica que vai cuidar de você, fique tranquila. Aqui é um hospital provisório, onde nós estamos atendendo aos pacientes, a todos que chegam aqui com Covid. Depois disso, começou uma sucessão de eventos, onde eu tive a oportunidade de estar num lugar muito gostoso, deitada numa cama, tá? Uma cama, se fosse uma cama de hospital. Eu olhava para o lado esquerdo, para o lado direito, tinham inúmeros leitos com pessoas deitadas, homens, mulheres. Eu pude, nesse ambiente, eu pude também ver uma cachorrinha minha, que faleceu em 2015. Ela ficou próxima de mim. Eu vi a minha irmã num hospital, e eu não sabia que ela tinha ido para o hospital. Então eu vi ela lá no hospital, ela também estava com um problema, por ela ter uma facilidade, né, uma deficiência mais pulmonar, né, por bronquite, asmático e tudo mais. Então, ela, para não correr o risco, ela também teve que ser hospitalizada, prevenção. E eu vi ela lá, só que eu não sabia. Eu aqui, Sueli, aqui, neste plano que nós estamos, eu não sabia. E uma coisa muito intensa foi que eu passei o tempo ouvindo cantarem uma música para mim. Segura na mão de Deus. O tempo todo eram vozes, era um coral belíssimo, com vozes lindas, cantando Segura na mão de Deus. Enquanto isso, eu rezava, Pai Nosso, Ave Maria, muito consciente, me ajudem, eu não posso morrer agora, por favor, me ajudem. Eu tive a oportunidade também de ver, como se fosse uma tela na minha frente, de ver o meu pai, de ver a minha mãe, ambos falecidos, e um filho que faleceu aos 2 anos de idade. Então eu vi eles dois, vi outras pessoas também, algumas que eu conheci, outras não. Eu vi o meu sogro,
Mas o único que falou comigo era meu pai. Eu não deveria estar ali. Tá? Foi o que ele disse para mim. E nisso, nessa sucessão de eventos que ocorreram, eu assistia e ouvia e sentia que enquanto havia orações, elas chegavam como se fossem flores para mim. As cores, fica difícil explicar o que eu via. Eu via como se fosse uma tela que elas se materializavam, as flores, de tudo quanto é cor, mas cores extremamente intensas. Sabe? O azul era mais azul, o rosa era mais rosa, e elas iam se formando a coisa mais linda. Eu assisti na minha vida, foi isso. As orações de quem estava aqui fazia para mim. E ela chegava em forma de flores para mim. Que loucura! Inclusive, teve um grupo de carmelitas que eu sei que fizeram oração para mim, tá? Que elas depois foi falado. E era demais, era coisa linda. As flores que se formaram. Eu nunca vi tanta coisa linda na minha vida. Nunca assisti isso aí. E não era sonho. Eu estava plenamente consciente. Eu estava tão consciente que eu sentia a presença de alguém do meu lado. Era um homem magro. Tá? Eu pude perceber o braço dele. Eu não vi o rosto dele. O tempo todo do meu lado. Como se fosse me cuidando. Então, em nenhum momento eu deixei de orar, pedir ajuda. Inclusive, em todo o evento, no final do evento, assim, que teve, eu tive uma dúvida muito grande. No entanto, depois, quando eu acordei aqui, que a médica veio falar comigo, eu perguntei para ela, né, sobre esse evento. Foi quando eu estava... Eu não me senti, em nenhum momento eu me olhava, eu não tinha tubo. Nenhum. Eu olhava, vi, não tinha tubo, não tinha nada. Estava deitado numa cama normal, sem tubo, sem nada. E eu estava entubada. E eu cheguei, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Sueli, você quer tirar o tubo? Aí eu falei, sim. Então, ela disse para mim, você vai ser a responsável por isso. Eu falei, tudo bem. Quando eu acordei aqui, no momento que eu já estava no quarto, eu até comentei com meu filho, eu sinto uma sensação de responsabilidade muito grande. E isso aí vai ficando cada vez mais claro, depois que a gente acorda aqui, vai ficando tudo muito claro, né? Você vai... Então, eu questionei a minha médica, até perguntei para ela, disse, olha, doutora, primeiro eu comentei com ela tudo o que aconteceu. Eu falei, olha, eu estava num outro mundo, né? Eu me senti... eu não estava sonhando, eu sei que eu estava vivendo aquilo, é uma coisa muito intensa, porque é difícil de explicar. E ela me disse, ela chegou assim, se tivesse uma experiência essa forte. Ou seja, por algum motivo, eu passei de um estado para outro, entendeu? Tá? Meu corpo orgânico se manteve aqui, mas Sueli, foi para uma outra vibração, um outro estado de ser. Né? Mas plenamente consciente, lúcido, sabendo que eu sou, minha família, tudo, plenamente consciente. E eu comentei com ela sobre essa moça. Pensei, será que uma enfermeira poderia, né, quando já estão querendo te intubar e tudo mais, dizer uma coisa dessa para ti? Ela disse, olha, o responsável pela intubação é o médico. Eu acredito que o enfermeiro tenha sido capaz de dizer isso para ti. Então, eu interpreto, isso foi uma das interpretações que eu tive, pelo sentimento que eu tive quando eu acordei, que nós vamos tirar o tubo, mas você vai ser responsável pela tua vida, pelas tuas escolhas. Eu sentia uma responsabilidade grande quando eu vi sobre tudo que eu ia viver daqui para frente. Como é que eu tinha que fazer na minha vida, entendeu? E assim... O que mudou? Bom,
gente aumenta o nível de percepção, tá? Você fica mais perceptiva. É como as coisas ficassem mais claras para ti na própria vida, que nós temos aqui, certo? A gente está aqui para poder aprender, para fazer as nossas escolhas, assumir esse aprendizado, né? Porque tudo é um aprendizado, seja ele que venha de forma ruim ou boa, né? O que eu propriamente eu passei, né? Foi uma coisa, não é uma coisa fácil isso. Até porque, falando em termos físicos, quando você sofre uma situação dessa de intubação, você fica com uma limitação física. Eu demorei 1 mês para começar a caminhar. Tem que fazer muita fisioterapia, você perde todo o tônus muscular. Eu tive que fazer fono, porque eu tive que aprender de novo a deglutir, né? Porque afrouxa toda a musculatura, o corpo inteiro. Quanto tempo tu ficou entubado? 10 dias. 10 dias em coma induzido, então. 10 dias em coma induzido. Tá? E como que era a tua relação com a fé antes de acontecer esse episódio? Qual que era a tua relação com Deus? Tu tinha uma relação com Ele? Porque às vezes as pessoas acreditam que existe, mas não tem uma relação pessoal, não tem uma intimidade com Deus, né? Como que era a tua relação com Deus antes? Eu sempre busquei. Tá? Então, assim, se fosse dentro da minha busca, eu não vou falar em crença, tá? Porque porque a fé, na verdade, é crer sem ver, né? Você não enxerga, entendeu? Então, eu sempre busquei entender, tá? Dentro do meu entendimento, buscar entender como funciona, até porque já tive perdas significativas na minha vida, e eu partia do princípio que nós não somos uma máquina, que a gente não começa e termina aqui, e nós somos muito mais que isso. Então, partindo desse princípio, eu sempre busquei muito, eu me informava, eu lia muito, sempre li, né? Eu trabalho com uma área de pesquisa, que é a transcomunicação instrumental, entendeu? Já há muitos anos, desde que o meu filho se foi. Então, assim, eu sempre busquei, de uma forma assim, não de uma forma dogmática, sabe? De uma forma, assim, de interpretar toda essa situação, sabe? Eu conheço uma pessoa que é um grande pesquisador da área, né, dentro da espiritualidade, e essa pessoa, ele me fez gostar muito de Jesus. Jesus foi um homem maravilhoso, que esteve aqui, um espírito iluminadíssimo que esteve aqui, é uma referência para todos nós, certo? Então, o Deus que ele trouxe está dentro de cada um de nós, sabe? E é isso aí que eu buscava. Só que, quando você vivencia, eu poderia ter carregado nessa minha vivência as minhas expectativas. E eu não carreguei as minhas expectativas. Ou seja, muitas vezes aquilo que eu acreditava não foi o que eu vivi, entendeu? Eu vivi uma outra situação. Eu vivi uma situação de consciência. Ou seja, a minha consciência, e olha, talvez graças a tudo as coisas que eu tento superar, ou que eu trabalho, é que tenha me dado, né, um equilíbrio para poder chegar no lugar que eu cheguei e ter vivenciado o que eu vivenciei. Porque nenhuma experiência de quase morte é igual à outra. Porém, existe uma similaridade segundo os estudos. Tá? A pesquisa, né, e os pesquisadores, eles encontram que uma delas é quando você enxerga o teu próprio corpo. Tá? E, isso foi um dos pontos que aconteceu aqui. Então, quando eu também passei por uma triagem, né, digamos assim, com um médico com uma pontuação, inclusive numa universidade
né? O pessoal fez um trabalho também comigo, como tantos outros aqui no Brasil, EQM do Brasil, que é ali em Minas Gerais, na Universidade de Medicina. Tá? Então, tem profissionais da área da saúde que estão trabalhando com esse fenômeno. Então, eles entrevistam muita gente do Brasil, sabe, sobre essa experiência. Umas, assim, riquíssimas, outras nem tanto, mas com pontos em comum. Tá? Por isso que a minha foi classificada com a experiência de quase morte. Por causa dos pontos em comuns que foi encontrado na minha declaração, na minha vivência, aquilo que eu vivi lá e que eu contei. E eu não esqueci de falar uma coisa importante também. Quando eu me encontrei com essas pessoas, que é como se fossem numa tela, né, que eu vi essas pessoas, apareceu para mim a poeira cósmica. Eu olhei aquilo de uma cor belíssima. É a coisa mais linda que se tiver só eu no universo, na escuridão. O meu corpo, eu me elevei, a sensação foi uma coisa incrível. Eu senti que todo o universo estava dentro de mim, que eu estava dentro de todo aquele universo. Fica muito difícil explicar essa sensação. Eu não tenho palavras. Assim como para explicar também sobre as cores, né, das flores que se apresentaram. São cores que eu posso dizer que é o vermelho, que é o rosa, que é o azul, que é tudo quanto é cor, amarelo, tá? Mas a intensidade delas é diferente da que a gente está acostumado. Então é belíssimo. Tu sentiu como se tu fosse pertencente de tudo e tudo pertencia a ti ao mesmo tempo. Exatamente. É um uno. Deus. Foi assim que eu senti. Deus. Isso é Deus. Isso é Deus. Por que eu acho interessante a gente ter esse bate-papo, né? Porque, como tu me disse que tem esses estudiosos que fazem essa pesquisa e que existe uma similaridade entre as situações, né? Dá uma certa esperança para pessoas que perderam entes queridos, sim, né? Uma esperança de que sim, foram para um lugar maravilhoso, onde tem muita paz, onde tem, acima de tudo, uma assistência, né? Pode ter certeza disso. Eu imagino que para nós que somos seres tão... eu acredito que nossa alma é imensa. E para caber nesse corpinho minúsculo que a gente tem aqui, depois, quando a gente sai desse corpo, deve ser algo... deve ser, mas a gente ainda fica com muitas dúvidas. Eu imagino que deve ficar com dúvidas, e aí essa sensação de que vai ter alguém que vai te guiando enquanto tu tá passando pelas etapas, né? Então, porque o meu tio, eu até queria ver, minha tia mandou, não sei se foi sem querer, uma solicitação para participar da live. Mas o meu tio, ele viveu uma experiência muito parecida, porque ele teve uma hemorragia estomacal por tomar muito anti-inflamatório, e aí ele foi para o hospital de emergência e tal, apagou lá. Só que ele orava, e até hoje ele é uma pessoa que ora muito. E ele teve uma experiência de quase morte também. Eu fiz uma live com ele contando. E foi diferente a visão que ele teve da tua, mas o olhar que ele tem contando é muito parecido com o teu, que é realmente assim, os mistérios da fé a gente não consegue explicar, por isso que é chamado de mistério, né? E como Deus é cuidadoso e cirúrgico em fazer com que a gente tenha experiências que sejam importantes para o que a gente vai viver depois, né? Ela ia falar mesmo, ó, só para dizer que ele sentiu todo esse caminho com todas as cores. Ele comentou dessas cores também. Então, é divino a gente encontrar num espaço... E eu me sinto tão abençoada de te conhecer
e conhecer o meu tio, que tenham vivido essa experiência, né? Porque eu estudo demais a vida de Jesus. Jesus é o meu caminho, é a minha verdade, é a minha vida. E eu sinto que esses milagres, eles vêm para glorificar a Deus mesmo. Para dizer assim, calma, vocês estão vivendo num turbilhão, que é esse mundo, mas tem amor acontecendo o tempo todo, independente da desgraça que esteja acontecendo na nossa frente, que para nós aquilo é o fim dos tempos, né? Deus diz, não, tem coisas muito maravilhosas acontecendo em outra vibração, mas ao mesmo tempo de tudo que tu tá vivendo, né? Então, e eu acho que tu é uma pessoa muito merecedora de viver essa experiência, porque tu é uma pessoa que viveu batalhas muito fortes na tua vida. Hoje eu sou mãe e eu entendo, não imagino, não dimensiono o que é perder um bebê, mas eu tenho uma bebê de 2 anos, né? Então fica muito mais próximo de eu entender o buraco, né? O buraco que fica. E tu teria tudo para questionar, para ignorar a existência de Deus, para tudo isso. E eu sinto que isso que aconteceu contigo foi um colo, foi um mimo, porque para Deus não existe tempo, né? Para Deus o que aconteceu contigo há 30 anos, 40 anos atrás, foi ontem para Ele, né? E o que a gente vai viver no nosso último dia de vida, para Deus é amanhã. Então Ele conhece toda a nossa linha do tempo. E agora foi o momento dele te dar um colo. E tu foi merecedora disso, né? Até pela tua generosidade que tu tem com as pessoas. Olha como tu foi boa comigo. Nem me conhecia, sabe? E se hoje eu tenho uma filha, realizei o sonho de ser mãe, eu agradeço a ti também por ter me possibilitado. Porque eu não sei se eu ia conseguir com um vírus desencadeando em mim. Entendeu? Graças a Deus. Eu tinha essa sombra. Eu tinha essa sombra da hepatite C atrás de mim por 28 anos, sabe? E graças à tua generosidade, infelizmente, né, a tua mãe não resistiu ao tratamento dela, mas isso também foi para glorificar a Deus, entende? Porque seguiu um ciclo, porque daí eu consegui gerar uma vida também. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer com o que a gente tem nas mãos é dizer assim, eu mereço o que eu recebi e eu vou fazer por merecer. E aí a gente tem que... O que tu sentiu assim? O que mudou da Sueli pós essa experiência? Mudou a forma de ver a vida. Agora, para mim está tudo muito mais claro. Muito mais claro, assim, que a gente tem que mais agradecer e pedir. Que a gente tem uma responsabilidade muito grande pelas escolhas que a gente faz na vida da gente. Tá? Sendo com amigos, com os próprios parentes. Esses são os primeiros que precisam ser ajudados no sentido de que a gente possa trazer luz para as pessoas, entendimento, né? Encaminhar, sabe? A vida, ela é, para mim, agora, aqui, eu não tenho medo da morte. Eu tinha, não tenho. Eu sei que meu pai está bem, que a minha mãe está bem, que o meu filho está muito bem. Ele sorria demais para mim. Quando eu vi, ele sorriu. Várias vezes ele veio para mim, tá? Sorrindo muito. Eu já vi ele um pouco mais velho, e então eu reconheci. Tu reconhece, não é com o olhar, tu reconhece com o sentimento. Então, assim, ó, é difícil até explicar, Pauline, mas assim, ó, a tua vida muda. Não é mais a mesma coisa. Depois que a gente passa por um episódio como esse. Porque questionamentos nós vamos ter sempre. Agora, isso que eu vivi, e que muitas pessoas, independente de mim, a gente sabe que também
viveram isso aí. Tá? Não quer dizer que eu sou especial por causa disso, não é isso. Tá? Não tem gente que tem essa experiência, tem gente que não tem, mas todos nós, quando a gente partir daqui, não acabou. Não acabou. A gente continua. A gente continua e aonde eu fui era de uma paz incrível, de uma luz assim, que não tem como eu te explicar. A leveza que é, entendeu? Só que eu tinha uma responsabilidade a cumprir, principalmente com meu filho. Então, o fato de me estudarem é, ok, você é responsável. Eu tenho um menino hoje com 22 anos de idade, né? E eu quis muito voltar por causa disso. Entendeu? É como se eu foi interrompida uma etapa comigo no início. Né? Quando eu me distanciei, eu perdi esse menino de 2 anos de idade, o Leonardo. Eu tive outro filho depois, o João Henrique, hoje está com 22 anos de idade. Então, a impressão é que eu não poderia interromper ainda, ou novamente, uma situação. Então, por isso, eu precisava voltar. Eu não podia morrer. Mas que lá é bom, é maravilhoso. Eu não sente dor, eu não sente angústia. Tudo que tu vê tem uma outra intensidade. As vozes falam contigo, é tudo mais aveludado, sabe? Essa música que cantavam para mim, quando eu acordei aqui, eu ainda ficava escutando ela por uns 4 dias. Ela ainda ficou no meu registro, estava escutando. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vozes lindas cantando. É como se te dando força, força, força. Vai dar, vai conseguir, vai conseguir. Tenha fé. Aí eu rezava. Dia, Pai Nosso, os médicos estão cuidando de mim, me ajudem, não me deixem partir, não me deixem morrer, eu preciso voltar. Muito consciente disso. Muito consciente. Sim, tu é uma pessoa extremamente pé no chão, né? Porque tem pessoas que o estilo de vida e tudo mais, por ser de uma área mais esotérica, ou não sei, tem pessoas que têm uma rotina mais, como é que eu posso dizer, esotérica mesmo, né? E aí se confunde muitas vezes a parte meditação, com a experiência, ou com a tua expectativa, que nem tu diz, né? Mas tu é uma pessoa pé no chão, tu trabalha, tu isso, tu aquilo, né? Racional. E se tu viveu essa experiência, realmente foi algo extremamente limpo de qualquer coisa que tu podia ter imaginado. Tu não ficava imaginando isso. Não. Né? E eu vi o meu corpo. O meu corpo, eu vi minha perna. Porque num dos momentos que eu estava andando, a minha perna era translúcida. Era como se fosse transparente, esbranquiçada. Tá? Sim, a minha mãe tá falando que a mãe dela amava essa música. Que a mãe da minha mão de Deus. Bom, quando eu voltei, eu até questionei sobre essa música. Sabia que eu nunca tinha escutado essa música? Sério? Não sabia. Quem me mandou essa música foi uma amiga, porque eu faço parte de um grupo de estudo, e ela disse, eu vou te mandar essa música, é antiguíssima. Falei, eu não conheço. E aí ela me passou toda a música. E era exatamente que demais. E hoje, tu participa de algum... como é que eu posso dizer? Tem algum lugar que tu frequente de oração?
Tem alguma coisa que... Eu tenho um grupo de oração. Tá. De prece e tudo mais, que todas as segundas-feiras a gente... olha, a oração tem poder. Conhece essa frase? E tem. Sim. Aquilo que você ora aqui chega. Chega para quem está precisando e para quem você está canalizando. Tá? Porque isso aconteceu o quê? Eu recebi as orações em forma de flores. Simplesmente era maravilhoso. Eu assistia. A paz que me dava quando aquilo é como se tu tivesse um monte de tinta na mão e atirasse numa tela. E ia se formando as flores. Assim acontece. Coisa mais linda do mundo. Era um desenho, uma pintura. Era lindo demais. Tinha brilho, tinha luz naquela flor. Entendeu? Era intensa. É muito lindo. Então, é só coisa boa. Isso muda a vida da gente, sabe? Porque você sabe que aqui nós estamos de passagem, nós vamos ser responsáveis, nós somos responsáveis por aquilo que a gente opta, por aquilo que a gente faz, a maneira que a gente faz, entendeu? Não existe castigo, existe um aprendizado, tá? Quando você se deparar, você com a tua própria consciência, você vai se acertar contigo mesmo. O que acontece é que sempre vai ter espíritos de luz que vão te ajudar. Se você está bem intencionado, você vai ter que te ajude. Até quando você não está bem intencionado, você vai ter quem te ajude. Por quê? Vamos partir do princípio. Deus não castiga. Não existe isso. Deus não castiga. Não. Né? A gente pensar bem. Deus não castiga. Se a gente entende que Deus é pai e nós que somos mães temos os nossos filhos, a gente não quer não quer castigar os nossos filhos, a gente quer que eles andem na linha certa, porque a gente sabe que assim eles vão se dar melhor. Eles vão ser muito felizes. A gente corrige, a gente tá o tempo todo dizendo assim, ali tu vai se machucar, não faz isso, não faz aquilo, mas mesmo assim eles têm que ter as experiências deles. Mas tudo que uma mãe quer, e a Bíblia cita o amor de Deus por nós como um amor visceral. Quem é que tem um amor visceral? É quem gera no ventre, né? Então, o amor visceral eu entendo como um amor de mãe, um amor de quem gera. Então, se Deus tem um amor visceral por nós, ele só quer que a gente seja salvo. Esse lugar todo que tu visitou, que traz uma paz enorme, que é maravilhoso, que é cheio de cor, imagina que ele foi todo preparado para receber os filhos dele. Exato. E no céu existem muitas moradas na casa do Pai. Né? Tem lugar para todos nós. E por isso que cada um tem uma experiência. Exatamente. Por isso. Porque o caminho quem trilha é você. Entendeu? É individual. Por isso nós somos indivíduos. Mas a gente faz parte desse todo. Tá? E esse todo faz parte de nós. Então, assim, é muito importante quando a gente tem a paz, buscar paz. É uma coisa fundamental para a gente viver aqui, buscar paz, o equilíbrio, tá? Buscar paz, acreditar, né, que a gente que nada a natureza é tão sábia que ela não vai, ela não extingue nada, sabe? O que dirá nossos pensamentos. Então, assim, canalizar nossos pensamentos, policiar nossos pensamentos, para que eles sejam os melhores possíveis, para que a gente possa, e a gente tem que policiar porque é do ser humano, às vezes tá baixo astral, tá triste, e aí, né, tem pensamentos ruins e tudo mais, mas a gente se vigiar, sabe, para ter pensamentos positivos, para formar situações positivas para a gente, para quem convive conosco, entendeu? Então, assim, ser correto, ser verdadeiro aqui, sabe? E buscar essa verdade, entendeu? Então, assim,
Isso aí eu não tenho mais dúvida. E como eu já sou uma mulher, já atingi os 60, né? Então eu já estou cada vez mais, não resta a menor dúvida, convencida, do que nos espera mais à frente. E pelo menos me espera mais à frente. Eu não tenho dúvida. Da minha passagem, vai ser, eu vou me encontrar com meus entes queridos, que já me antecederam, né? E que a gente tem sempre o apoio, né? A gente sempre é abraçado em todos os aspectos. A gente é abraçado, tanto pelos que já se encontram em outro estado de consciência, ou o que a gente está vivendo aqui nesse mundo aí. E como a nossa vida é curta aqui na Terra, né? Depois que tu percebe que tem essa imensidão te esperando e que vai ser maravilhoso, tu começa a pensar assim, o que Jesus quis dizer para nós, né? Ele queria trazer o reino dos céus para a Terra. Isso aí, ele tentou trazer isso. Isso, para que a gente pudesse viver essa imensidão sem precisar morrer. Entendeu? A gente pode desfrutar do paraíso mesmo vivendo nesse turbilhão que a gente vive, né? E Jesus ensinou para nós como fazer isso, porque a nossa vida é muito curta. E aqui a gente pode desfrutar de sentidos diferentes do que depois que a gente morrer. Sim, né? Com certeza. Então é isso que eu sinto que Jesus quis nos ensinar, e até hoje ele ensina quando a gente ora, né? Exato. Aproveita essa vida, tu tá dentro de uma batalha, tu tá dentro de uma dificuldade, ele diz assim, ó, a beleza oculta que tem dentro disso aqui. Presta atenção nisso aqui, tu tá vivendo uma fagulha de Deus nessa dificuldade, e aí tu sai um pouco do racional e começa a perceber que tem mão de Deus ali, tu consegue enxergar diferente, né? Então, o poder da oração também é isso. É impressionante. Até para os que estão aqui, orar é muito bom. Orar é muito bom. O pensamento, ele tudo é por ressonância. Ele ressona. O som ressona. O som, o que você fala aqui caminha. Não é desperdiçado. Está em algum lugar, né? Porque propaga. Tá? É isso que eu quero dizer. O pensamento também. Imagina uma oração bem intencionada. Seja por que estão aqui e os que não estão mais aqui. Então eu quero te dizer que eu botei um dedinho lá do outro lado. Um dedinho. Não atravessei o portal, mas botei um dedinho e eu recebi igual. Então, quando a intenção é boa das pessoas, você vai só receber coisa boa. Amém. Né? É assim que a gente tem que ser. E a gente tem que se policiar para isso. Entendeu? Sim. Gostar, sim. Agradecer, mais agradecer do que pedir. Eu agradeço todos os dias. Muito obrigada por tudo que eu tenho, até as dificuldades que eu tenho. Eu vou conseguir resolver. As dificuldades ficaram pequenas, Paulinho. Pequenas. São pequenas, são resolvíveis. São. E se elas não forem resolvidas, o fim é maravilhoso. Não é. Não se deixa abater por isso. Entendeu? Sim. Quando não é resolvido, assim está. Ponto. Entrega na mão de Deus. A gente tem a mania de questionar Deus, né? Por que eu tô vivendo isso aqui? Por que isso? Por que aquilo? Né? Que nem Jó fez. Jó questionou muito. Questionou até porque que seria melhor ele não ter nascido, se era para sofrer tanto quanto ele estava sofrendo. E aí Deus diz para ele, mas eu não sou eu que coloco uma linha invisível para o mar não transbordar, não sou eu que firmo os pilares da terra, não sou eu que isso, não sou eu que... Deus faz tanta coisa numa dimensão tão sobrenatural que a gente fica questionando os nossos problemas como se Deus estivesse preocupado em esmagar a tua vida. Deus
ele pode ser acionado para te fazer compreender a dificuldade que tu tá passando e não para te tirar da dificuldade, e não foi ele que te causou a dificuldade também. Então, existe a Pauline que vai viver um desafio com Deus, ou a Pauline que vai viver um desafio sem Deus. Com certeza. Com Mas certeza. Ele existe, né? Ele está em toda parte, é grandioso, né? É algo muito mais forte do que a gente possa imaginar. Nós não temos capacidade, enquanto estamos nesse corpo físico aqui, de dimensionar essa força. Nós não temos essa capacidade. Então, e esse a gente não encontra palavras para descrever. E esse homem que estava do teu lado enquanto tu estava na cama, quem tu acha que é? Olha, algum protetor. É uma pessoa, um ser que me acompanha há bastante tempo. Porque ele não era estranho para mim. Eu não vi o rosto. Ele era magrinho, mas estava um guardião. Como um anjo. Como um anjo. Vamos usar os termos dentro da Igreja Católica. Um anjo protetor. Os termos que a nossa mente pequena conseguem compreender. Para poder compreender. Vamos dar essa definição. Sabe? Então era do bem. Era do bem, era me guardando, me ajudando, me protegendo. Um anjo da guarda. Tem um salmo muito lindo que Davi, coitado, esse aí passou por poucas e boas e sempre solicitando Deus e entendendo que tudo era providência divina. E Davi foi quem escreveu a maior parte dos salmos da Bíblia, né? E tem um salmo muito lindo que é a Deus envia anjos a meu favor. E eu acho maravilhoso esse salmo, porque isso comprova que se tu ora para Deus, ele pode enviar mais de 10.000 anjos a teu favor. Né? Então, assim, basta a decisão, basta pedir. Né? A gente tem muitas ferramentas para usar nessa vida que a gente vive e que a gente não usa às vezes. Exatamente. Mas é só... Mas isso é um exercício. Tá? Que se a gente se habitua a fazer esse exercício, entendeu? Hoje a gente tem a facilidade de ter conhecimento, né? No caso, vamos falar, que é o nosso tema aqui hoje é EQM, experiência de quase morte. Então, existem relatos impressionantes aí, e sérios, fidedignos, verdadeiros, sabe? Que vão dando traços para nós que estamos aqui, vão dando traços, pessoas que contam as suas histórias para poder ajudar, sabe? Porque no momento que você está divulgando isso aí, essa informação vai ajudar alguém. Então, com certeza. Histórias maravilhosas. Histórias maravilhosas. Eu já ouvi vários relatos impressionantes, de clareza, de tudo, de mensagens, de tudo, sabe? Que você possa imaginar. É um milagre da vida. O milagre da vida. Isso é a vida. A vida. Não existe a morte. Existe uma passagem de um estado para outro. Tá? Estado de consciência, eu quero dizer, né? E esse corpinho nosso aqui, ele tem prazo de validade, né? Tem a limitação, tem tudo mais, mas a nossa consciência não. Então, a nossa consciência sobrevive a tudo isso. Eu sei da consciência do que eu pensava, eu ouvia, não é falar como aqui, que é tudo termos, é como se tu não precisa mexer a boca para falar, tá? Tipo um pensamento. Então é algo assim incrível, é algo incrível. Você se comunica com um animal sem precisar de falar. Entendeu? Tá? Então, assim, ó,
Isso aí é grandioso e maravilhoso. Isso é um milagre da vida. Puxa vida, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer isso, sabe? Aí a gente não vai valorizar isso? A gente não vai às vezes a sério? tem que levar a sério. E por que que tu voltou? Para que as pessoas saibam. Entende? Eu sinto que... Mas não precisa nem ser numa live, entende? Eu digo assim, ó, se teu filho, teu marido souberem, tu conseguir passar isso para eles, já são duas pessoas que vão sentir a maravilha que tu viveu, entendeu? Não quero dizer que sempre a gente tem que proclamar os quatro cantos, mas quando a gente tem uma experiência divina, ela tem que ficar à flor da nossa pele. A gente tem que transbordar aquilo, né? Porque isso esse é a nossa retribuição para o milagre que a gente viveu, né? Exatamente. E que as pessoas não tenham medo, né? Eu sei que é difícil, mas não precisam ter medo da morte. Confiem. A oração tem poder, um poder imenso. Ela vai chegar até você da forma que melhor lhe atender, né? E ela pode chegar de outra forma, a oração também. Para mim, chegou em formato de flores, entendeu? Mas para outros pode chegar de outra forma. É possível ouvir, você escuta, sabe? Você escuta, você vê. Eu chegava a ouvir, às vezes, a minha respiração. Que loucura. Eu fazia assim, ó. Porque a sala de tratamento que eu fui, as pessoas estavam tudo em círculo. Não é como aqui, que a gente põe a máscara para receber o oxigênio onde você está com problema pulmonar. Lá, o oxigênio, ele fica no ar, aí você não enxerga mais nada, como se fosse uma fumaça, assim, e todo mundo respira. E quando você respira aquilo, dá um bem-estar imenso. Meu Deus, assim, era vida, sabe? Uma coisa incrível, incrível. Esse foi o tratamento que eu fui nessa sala com várias pessoas. Era um círculo de várias pessoas, todas sentadas do lado da outra. Mulheres, crianças não. Mulheres, homens, idosos. E provavelmente a maioria desses teve essa experiência, talvez que nem tu. Alguns lembram, outros pode ser que não lembrem quando voltam. E outros talvez nem tenham voltado. Entendeu? Sim. Sim, porque tu teve uma escolha. Aquele hospital tinha muita circulação. Aquele hospital onde foi explicado que eu estava, tinha muita gente chegando. Muita. Então era uma coisa incrível. Mas a paz é assim, ó. A paz é inexplicável, a paz que se sente. Tá? É a paz que excede todo entendimento humano, né? Não, exatamente. Não tem como. Entendeu? É tudo luz, é muita luz. Muita luz. Tá? Ai, Su, nosso tempo tá acabando. Tu acredita que a gente ficou uma hora falando? Não, jamais, né? Passa tão rápido, né, Pauline? Olha só. A nossa sensação de tempo hoje, ela tá diferente também. É porque a gente tem muitos afazeres, né? E acaba se envolvendo, uma correria. Tu ainda com um nenê pequeno, né? Mais ainda, né? Porque eu fico muito feliz de saber disso. Você tá com o teu nenê pequeno, tá feliz, tá curada, né? E, olha, tu tem uma vida riquíssima, porque tu merece, tua família merece. Tu é merecedora disso. Por isso que aconteceu tudo isso contigo. Tá? Amém. Quero merecer mesmo. Essa é a tua caminhada. Quero glorificar a Deus em tudo que eu faço. Isso aí. Ó, te deram um oi aqui, ó. Diniz. Eu acho que a Jaqueline Diniz é uma amiga. Ela fez os votos dentro da Igreja Católica. É uma querida, hoje é uma irmã católica, né, Jaqueline?
Tô vendo você aqui me dando oi. Oi, querida, que prazer. Quanto tempo a gente não se fala, né? É uma pessoa que sabia muito bem o caminho dela e eu tô feliz também com ela. Obrigada por estar aqui, Jaqueline. Beijo. Eu vou ter que me despedir de ti, porque daqui a pouco o Instagram vai fazer isso por nós. E, a Paulina é um ser então, de luz, sim. É minha mãe. Ela reconhece o ser de luz que ela tem. Que bom. Orelha católica da Jaqueline, ó. Que amor. Querida, que bênção te ter aqui com nós. Então, muito obrigada por ter participado, por ter dividido essa tua experiência com a gente, com a página, né? A página fica mais rica quando tem testemunho, né? Porque eu gosto de postar bastante conteúdo do que eu leio na Bíblia, mas os testemunhos arrastam as pessoas, né? Porque elas se sentem mais próximas de quem está vivendo agora e não de quem viveu há 5.000 anos atrás, né? Então, quando a gente palpa a vida de alguém muito próximo que teve essas experiências, tu sente, o amor de Deus é para mim também, né? Então, tem pessoas que precisam ouvir testemunhos assim para sentir, não, é para mim também esse amor. Então, eu te agradeço muito por tudo, por tu existir também, né? Porque a nossa história... Eu falei para minha mãe, eu nunca perdi contato com a Sueli. Não. Né, querida? E tu sabe que eu tô sempre ali. E eu sei que tu tá sempre ali. Né? E quando a gente se falar, a gente vai ter o mesmo tom, sempre. Né? A gente está ligada de alguma forma, né? Com certeza. Nenhum grão se mexe, se move na natureza se ele não for orientado para aquilo, tá? Isso é certo. Amém. Então é isso. Tu quer se despedir também? Eu quero agradecer. Obrigada, Paulina. A gente vai se falar mais vezes, se Deus quiser. Obrigado, pessoal que está aqui. Rosângela, querida, um beijo. A Jaqueline, que eu estou visualizando, o pessoal que está aqui, que eu não estou visualizando, mas está aqui. Um beijo grande. Fica aí o meu carinho. E você tem o meu contato, se alguém quiser falar mais, né, a respeito disso comigo, tu pode passar meu WhatsApp, não tem problema, tá? Perfeito, então. Beijo. Beijão, Su. Uma boa tarde para todo mundo. Para ti também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.